que é paciência? Vamos ver? O que é paciência? Se fala muito em paciência, né? Mesmo? Vamos ver o que pode ser paciência? Tem várias questões, né? Então, por exemplo, paciência. Característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Fácil? Né? Outra. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. Tranquilo? Outra. Capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem a qualquer hora ou em qualquer lugar. Aí o meu vizinho do apartamento de cisma de bater martelo meia-noite. Né? É. Não é mesmo? A qualquer hora e em qualquer lugar. Né? É. Outra, capacidade de persistir numa atividade difícil, mantendo uma ação tranquila e acreditando que irá conseguir o que quer. É o que nós chamamos de perseverança. Tranquilo isso? Tranquilo? Né? Pode ser, para alguns pode não ser, né? Vai saber, né? Aqui ó, saber esperar o momento certo para tomar certas atitudes. Aguardar em paz a compreensão que ainda não tenhamos obtido. E aí? Tranquilo? Ou eu pensei e já falei? Já agi? Né? Você pega o noticiário aí, tem gente que vai do hospital para querer matar o outro, né? Será que ele pensou um pouquinho? Então, aqui, né? Capacidade de ouvir alguém com calma e atenção, sem ter pressa. Fácil isso? Será? Mas eu tenho um compromisso médico agora, eu tenho que ir embora. Né? Capacidade de se libertar da ansiedade. Tranquilo? Né? Ele está falando aqui, né? Então, ó, tanto é que na questão da filosófica, né, filosofia, a paciência ela é classificada como uma virtude. Né? O que é uma virtude? É a superação de uma imperfeição. Né? Já na questão psicológica, né, na psicologia, ela é classificada como um comportamento ou uma habilidade. Então, para a psicologia, tem pessoas que têm essa habilidade mais que outras. Já, né, na questão espírita, cristã, a paciência é a fé, primeiro, na continuidade da nossa existência. Ou seja, esquece a palavra morte. Né? Justificando assim qualquer ensinamento de caridade e amor ao próximo como a nós mesmos. Tudo na questão cristã e espírita tem uma justificativa, um sentido, porque é colocado a continuidade da nossa existência. Por isso que Jesus vem ensinar tanto o amor para nós. Mas ele falou alguma coisa sobre isso? Falou, só que lógico, não com palavras do século XXI, que naquele tempo nem existia a língua portuguesa, né? E nem com a compreensão espírita.
O Espiritismo foi organizado no século XIX. Mas ele falou sim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? A felicidade não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Falou. Né? Então, a paciência, todos nós podemos desenvolvê-la com o tempo. Por quê? Quando Deus nos criou, a gente não sabe quando foi, que não foi no ventre da nossa mãe, Ele colocou em nós, no momento da criação, todos os seus potenciais, latentes, ou seja, adormecidos. E aí vem o processo chamado evolução, para a gente desenvolver esses potenciais. O que justificou Jesus a dizer: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Só que Jesus não estipulou um prazo para isso. Por quê? Porque não tem um prazo determinado. É um processo contínuo. Criação após evolução. Com um objetivo. Mas não tem um prazo. Então, este ensinamento de Jesus é a razão da nossa existência. Né? Por isso que ele fala, né, que a paciência é uma habilidade, uma virtude que temos latente no nosso ser. Só que nós precisamos desenvolvê-la. Como é que eu desenvolvo a paciência? Deus te dá um filho. Né? Ou então te dá um vizinho que bate o martelo meia-noite toda noite. Né? Percebe? Te dá um patrão que, se bobear, te corta o ponto toda hora. E por aí vai. Né? Isso, aquele parente bem legal, bem complexo, né, que você tem que, né? Bom, é para desenvolver. Como é que eu vou desenvolver uma habilidade se eu não tenho a ferramenta para isso? A ferramenta é o próximo. Né? Eu também sou próximo de alguém, então é uma troca. Né? Parece bobagem, mas sem essa paciência, né? Se a gente não tentar entender o porquê disso, qualquer irritação que a vida lá fora nos cause, o que vai acontecer? Seja na profissão, na família, enfim, né? Devagarzinho nós vamos prejudicando o que a medicina já está descobrindo, a nossa saúde mental, espiritual e, como consequência, física. Né? Então, se nós começarmos a pesquisar hoje, nas fontes, né, da internet, nós vamos ver que há ramos da medicina já que estão muito preocupados com a nossa saúde mental. Né? Por que isso? Né? A gente tem que começar a pensar. Certo? Então, nesse caso, o Espiritismo é uma ferramenta que nos esclarece sobre essa questão, tentando fazer com que nós nos ajudemos nessa caminhada para a perfeição. Né? Ah, mas será que é assim mesmo? Tá. Experimenta na hora do almoço, você tem uma bela discussão em família, como é que vai descer esse alimento? Não vai descer redondo, né? Certo? Aí que tá. Aí vem a questão, né? Depois da paciência, né? A obediência, né? Então, o que seria obediência segundo o Evangelho, né? A obediência, o Evangelho diz que é o consentimento da razão. Né? Por quê? Porque a razão nos faz entender o porquê das coisas. E quando eu entendo o porquê das coisas, eu
naturalmente fala, opa, né? Eu vou tentar obedecer pelo menos. Não é isso? Tem uma tomada aqui, põe o dedo lá dentro. Né? Você pode colocar, tomar um choquinho de 110, 220, né? Mas se eu entender que aquilo ali pode me fazer um mal, entender, fazer sentido, eu falo, opa, tá lá assim, perigo, não toque. Respeito. Né? Não é isso? Eu começo a entender o porquê daquilo. Né? E resignação. Né? Segundo o Evangelho, a resignação é o consentimento do coração. Por quê? Porque a gente começa a entender que há sentimentos que não nos fazem bem. Um exemplo, mágoa, né? Frustração, né? Irritação. São questões do sentimento, do emocional, que não nos fazem bem. E eu, na prática, começo a entender alguma coisa sobre isso ao longo do tempo, né? Por isso que o coração fala, peraí, eu estou sentindo mágoa, mas eu não ando bem, né? Não estou bem, eu tenho que resolver esse problema. Pode ir para o psicólogo, não tem problema nenhum, né? Que seja. Mas eu preciso me libertar desse sentimento. Está me corroendo por dentro. Né? Aliás, já se sabe também pela medicina que processos de doença, até de câncer, tem a ver com sentimentos complicados. Né? Aí que tá. Então, o que acontece aqui? Né? A escolha é sempre nossa. Por isso que a cada um segundo as suas obras. Né? Então, como diz o Divaldo, né? Dizia o Divaldo, né? Que a mágoa é um veneno que eu estou tomando pensando em prejudicar o próximo. Né? Totalmente sem sentido. Porque nós somos seres criadores. Como o nosso Pai Celestial, nós também criamos. Não criamos? Eu crio pelo pensamento, gente. Isso aqui é uma usina. Não só o cérebro, a mente que a gente não vê. Está criando. Então, o que eu crio aqui, o primeiro afetado é a própria fonte. Então, se eu crio um sentimento ruim, o primeiro que vai sentir a dose dele sou eu mesmo. Depois vai chegar no próximo, para depois voltar de novo, porque tem a negócio da ação e reação também, né? A lei da vida. Então, o que eu estou criando? Eu tenho que pensar sempre sobre isso. Será que eu estou criando um sentimento bom para mim ou não? Será que aquilo que eu vejo no mundo, né, me faz bem ou me faz mal? Se me faz mal, eu faço a seleção necessária. Né? Faço o filtro, como se diz, espiritual, seleciono. Né? Não é para se isolar do mundo, claro. Né? Mas eu tenho que fazer, né, um equilíbrio. Eu não posso me envolver emocionalmente demais com alguma coisa negativa. Então, como o Divaldo dizia também, né? O sujeito está lá almoçando e está vendo noticiário de guerra. Aí começa a ter ódio de um, bronca do outro. E aí? Né? Está comendo veneno. Não é mesmo? Porque há coisas que ainda nos atraem. Porque ainda estamos num processo de evolução chamado escola primária do espírito. Né? É necessário observarmos o que nos faz mal. Posso dar uma olhada assim, tá legal. Aí mudo de noticiário, né? Mudo de programa. Nós podemos fazer isso. Né? Não tem só um canal de TV, como se diz, né? Ou só uma estação de rádio. Temos opções, tá?
Então a opção é sempre nossa. Ok? Aí, né, a gente entende no Espiritismo, né, tudo isso como uma ferramenta de trabalho para a nossa evolução. Quando se fala em transição planetária, fala muito hoje em dia, o planeta não vai se transformar por si só, sozinho, como mágica. Quem transforma algo, começa transformando por si mesmo. Se eu quero influenciar bem ao meu redor, tem que começar por mim. Se ajuda o outro ou não, aí é problema do outro. Né? Eu vou tentar fazer minha parte. É assim. É claro que por isso que é uma dose homeopática, Jesus não deu prazo por causa disso, porque ele já sabia que a gente caminha homeopaticamente nesse processo. Então não tem um prazo. Mas hoje nós podemos ter mais consciência porque, teoricamente, o Espiritismo nos ajuda a compreender esse processo. Porque ele nos ajuda a nos compreender como seres espirituais que todos nós somos. Ou seja, seres que têm continuidade. Né? Por isso que no Espiritismo mesmo não se usa a palavra morte. Ah, a pessoa morreu. Não. Se fala desencarnou. O que significa? Passou a viver sem o corpo de carne. Só isso. Né? Apenas isso. Certo? Então tá aí. Para quem quiser, logicamente, sempre, né? Ler, dar uma estudada, fazer o seu próprio pensamento, né? Suas reflexões. Tá tudo isso aí no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tem a ver com a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Né? Ele falava tudo isso numa frase. Ele era muito sucinto. Né? Aí fica, né, no estudo de cada um, né, no entendimento de cada um de nós. Tá bom?